A gente sabe que, lógico, o Brasil foi descoberto em 1500, né? Mas desde a sua descoberta e sua separação em capitanias hereditárias, isso em torno de 1534, duas dessas capitanias, né, na época que foi dividida aí o nosso país, tiveram aí digamos, um crescimento maior em relação às demais, né? Logicamente que diversos fatores contribuíram para essa evolução, né? Mas dentre estas situações, as condições geográficas e as condições naturais que ofereciam para embarque e desembarque de cargas, né? Nós sabemos que naquela época os navios eram pequenos e navios muito sensíveis, né? Não aguentavam muitas situações e tinham que ter uma área bem perínea, bem tranquila para poder fazer essa troca de cargas, né? Então Recife, no caso a capitania de Pernambuco, através de Recife, tanto tem esse nome devido à sua formação rochosa natural, né, que propiciavam ali umas melhores condições para os navios, e Santos, lá em São Paulo, também com essas mesmas características, né? Então favoreceu um desses pontos, foi justamente essas condições portuárias que existiam. Logicamente não eram portos, eram condições naturais, mas fortaleceram as condições para que nós tivéssemos aí um desenvolvimento superior às demais, né? Às demais. Então isso aí é um ponto de alta importância no nosso começo de estudo aqui na área portuária. Profundas mudanças a partir do ano de 1990, que é mais um tópico do nosso primeiro slide. Bom, a área portuária, como eu já falei no início, ela ainda está muito fechada. Mas, alguns anos atrás, isso ainda era mais fechado ainda. Existia um monopólio muito grande por parte do governo, né, e nós vamos detalhar um pouco mais essa história, né, que fazia com que toda a sociedade era exclusa praticamente da área portuária, né, das atividades portuárias, né. E isso veio mudar a partir de 1993. Mas antes dessa situação toda, vamos analisar um fato muito importante. Como eu falei, a abertura dos portos foi em 1808, né? Mas pasmem, de 1808 até 1934, o governo federal ainda não tinha se pronunciado sobre a estrutura portuária, né? Estranho, né? Porque os portos sempre foram tão importantes e no governo e o Brasil sempre deixando os portos para trás, né? Então, muitos anos passaram-se, até 1934. Logicamente, os portos já existiam, né? Com a abertura dos portos pelo príncipe regente, né, Dom João, melhorou muito a questão de comércio internacional com o Brasil, mas eles eram movidos principalmente por grandes comerciantes, né, isso até 1934. Então o comerciante tinha necessidade da mercadoria, né, já que nós não tínhamos as possibilidades de outro tipo de transporte, né, então ele necessitava realmente de um porto e de condições. Então foram construídos aí ao longo alguns cais, alguns armazéns, né, algumas estruturas parecidas com guindaste, né, e isso perpetuou até 1934, quando o governo brasileiro, federal, acordou para essa situação. Disse, poxa, temos que olhar um pouco para a área portuária, né? Então, de 1934 até 1975, os portos simplesmente passavam de um ministério para outro, ou de uma secretaria federal para outra, mas sem muitas situações concretas, né? Simplesmente organizavam algumas coisas, criaram aí igualdade em alguns portos, né? Mas nada muito eficaz. Até que em 1975, os alunos que têm um pouco mais de idade, com certeza devem lembrar desta empresa que eu vou falar agora,
da Portobras, né, que era a Empresa Brasileira de Portos. A Portobras, ela foi criada no Brasil em 1975, como eu já falei, e a partir daí, da Portobras, houve-se uma melhora bastante positiva em relação aos portos brasileiros, né? Pelo menos isso no início, né? A Portobras unificou todos os portos brasileiros, né? Criou outros, melhorou as condições, né, de logística, criando mais cais, criando mais armazéns, trouxe muitos guindastes, na época, guindaste da França, da Inglaterra, né? Os guindastes chamados guindaste de terra, que até hoje alguns portos mais antigos, como Recife, Rio de Janeiro, Porto de Santos, né? Em alguns cais ainda existe esses tipos de guindaste, né? Esses guindastes de terra, que consegue içar em torno de 3,5 a 4 toneladas, né? São guindastes de pequeno porte, mas ainda operam, né? E a Portobras, ela conseguiu trazer tudo isso, né? E isso até 1990, quando foi a extinção da Portobras. O interessante é informar que, apesar do desenvolvimento que a Portobras ofereceu na época lá aos portos brasileiros, muitas coisas aconteceram também. Por quê? A Portobras, quando ela foi instituída, era uma empresa muito forte, ou seja, o administrador portuário tinha muito poder nacional, né? Os portos eram subordinados apenas ao Ministério do Transporte e ao Presidente da República. Nada a mais, né? Então eles tinham um poder muito grande, né? Crimes eram julgados por próprias autoridades, né, do porto. Existia uma guarda portuária que agiam como policiais, né, prendiam, soltavam. Ou seja, todo esse monopólio fez com que a sociedade se afastasse, inclusive os estados, né? Os estados onde estavam os portos anexados, eles não tinham nenhum tipo de poder, nenhum tipo de organização, né? Os estados foram tirados 100% dessa jogada, né? Então só o administrador portuário federal que tinha esse poder, né? Então ele, com essa unificação que ele fez, não existia, por exemplo, a troca de mercado, né? A troca de preços, por exemplo, né? Então, tanto fazia, o custo era o mesmo, você importar ou exportar produtos por São Paulo, como por aqui pelo Recife, o custo era sempre o mesmo, né? Não existia nenhum tipo de troca de mercado, né? De briga de mercado, o que aumentou, né, o monopólio. Ao contrário do que acontecia fora da área portuária, ou seja, nos portos internacionais, né? Enquanto os portos do Brasil ficavam nessa mesmice, nessa briga interna que não levava a praticamente nada, nem desenvolvimento, nem nada, né? Simplesmente as autoridades portuárias buscavam dinheiro para si, né? Essa é a verdade. Espero que não esteja nenhum funcionário me ouvindo aí nesse momento, mas a verdade é essa, né? Portos por aí afora trazia riquezas, melhorias, né, novos equipamentos, navios mais modernos, com a necessidade de calado maior, né, ou seja, calado é a profundidade, né, que quanto maior o calado que o navio necessita, maior a quantidade de carga em metros cúbicos que ele pode conduzir, né? Isso aí a gente vai ver, na segunda aula a gente vai estudar um pouco mais isso aí detalhado, né? Então, e a Portobras naquela mesmice, naquelas condições precárias, né, as cargas e descargas sendo feitas praticamente que manual, né? Isso aí a gente também, na próxima aula, vamos estudar um pouco mais detalhado para que vocês tenham essa ideia, né? Não conseguia sobressair dessa situação. Até que o governo federal disse, olha, não tem mais jeito. Ou a gente inicia tudo, ou a gente tenta mudar alguma coisa e vamos ficar aí por trás. Não tem mais condições. O governo não tem dinheiro para desenvolver a área portuária. E ficou uma situação muito difícil, né? Então, de 90 a 93, os portos
praticamente foram entregues novamente aos estados,